Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves e está começando mais uma edição do programa UFO no Plural. A proposta de hoje é apresentar para você a Diretoria de Sustentabilidade Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. Será que de fato ela tem função educativa? Quais são os planos e ações para transformar a sociedade acadêmica num público que dá exemplo? Onde estão os maiores gargalos e qual é o principal desafio? Os convidados para este bate-papo já estão aqui no estúdio comigo. Samuel do Carmo Lima, doutor em Geografia Médica, e também Euclides Honório de Araújo, diretor de Sustentabilidade Ambiental da UFO. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar com o professor Euclides. Essa diretoria de sustentabilidade foi criada em 2011. O que motivou? Olha, Friné, a motivação principal é a conscientização mundial e nacional no sentido de nós termos um mundo mais sustentável, com menos poluição, com mais saúde e com mais aproveitamento dos insumos que nós utilizamos sem provocar maior poluição. Então essa é a ideia geral que já permeia toda a sociedade. Então, e a UFO faz isso de forma pioneira, né? Ela faz isso, outras universidades já tiveram essa iniciativa, mas nós temos uma ação pioneira que foi no sentido de criar um site, que eu até convido os telespectadores a acessarem, que é o www.sustentável.ufo.br. Então vai estar aí no rodapé do vídeo, www.sustentável.ufo.br. Lá vai ter muita informação de tudo aquilo que nós estamos fazendo, o que nós pretendemos fazer, né, e o que a gente já conseguiu. E certamente que esse espaço eletrônico oferece ao telespectador, aos alunos, à comunidade acadêmica, a possibilidade de participar, de criticar, de sugerir? Exatamente. Uma das finalidades é essa. Nós recebemos o feedback da comunidade universitária e da sociedade como um todo. Ontem eu tive a grata satisfação de ficar sabendo que uma aluna lá do Instituto Federal de Santa Catarina usava os nossos recursos, né, o que nós temos de publicação nesse site, para a sua complementação escolar, a sua graduação. Então, ou seja, estamos contribuindo para a pesquisa de outras pessoas, até distantes, né? Distantes. Que bom. Professor, o senhor que é da Geografia Médica, essa questão da adversidade, a questão do tempo que está muito bagunçado, as condições climáticas, isso nos obriga a ter uma responsabilidade maior com as nossas ações, né? É claro. Se a cidade de Uberlândia é uma cidade educadora, né, a Universidade de Uberlândia é uma universidade educadora, como não poderia deixar de ser. A universidade não pode só formar profissionais, né, para o mercado de trabalho, tem que formar cidadãos e tem que dar um grande exemplo para a sociedade. E nesse tema sustentabilidade, eu acho que é uma grande oportunidade para que a universidade se coloque como um papel importante na sociedade, sobretudo na cidade de Uberlândia e nas cidades vizinhas. O professor Euclides falou há pouco, é uma academia, aqui se produz conhecimento. Esse conhecimento, em parte, ele acabou de dizer, está ofertado no endereço eletrônico, mas não basta só mostrar o conhecimento, porque por si ele é nulo. É necessário ações, né? Sem dúvida. Essa educação ambiental que manda recado, ela é pouco efetiva, né? A gente faz um panfleto, a gente faz uma informação na televisão, isso não muda comportamento, né? Porque efetivamente as pessoas precisam ser protagonistas do processo de transformação. Se a gente ficar de longe mandando recado, não resolve. Então, não vai funcionar. É preciso pegar, né, como diz a expressão, né, a gente pegar a mão na massa. As pessoas precisam se aproximar umas das outras para elas começarem a fazer a grande mudança. E o papel da universidade é tentar mobilizar isso, não é? Então, educação ambiental, efetivamente, é colocar as pessoas juntas para fazerem a transformação da ecologia, do meio ambiente, da saúde e da cidadania para ter uma cidade saudável. Eu quero crer, professor Euclides, que é neste sentido que a Diretoria de Sustentabilidade oferece o curso de formação de agentes ambientais. A ideia é criar multiplicadores aqui dentro da academia? Na verdade, nós, nessa gestão atual, nós promovemos um primeiro curso dos técnico-administrativos e alguns professores também
estiveram nesse curso, é no sentido de conscientizar essas pessoas para a problemática do meio ambiente. Então, como que ela vai agir, o que é importante nas compras, no uso, no descarte. Então, essa é a ação. Claro que sempre que você informa a pessoa, ela é um multiplicador, né? E só complementando aquilo que o professor Samuel falou, nós tivemos uma ação, além dessa, né, muito bem sucedida, que foi a preparação de um material com base em histórias em quadrinho para os nossos alunos da ESEBA, que é uma escola básica. Então, é um material de excelente qualidade, né? Enfocando a questão ambiental, a questão da limpeza, e o professor que vai aplicar, que está aplicando, achou muito boa, e é um material que é motivador. Então, nós estamos, tudo aquilo que nós podemos fazer no sentido de colaborar com a gestão e a educação ambiental, nós estamos fazendo. Claro que nós temos limitações, mas nós procuramos atender a comunidade, informando, ajudando e conscientizando principalmente naquilo que ela deve fazer para melhorar o nosso ambiente de trabalho e também a cidade, o Estado, o Brasil, Quando etc. o senhor fala do envolvimento desse público infanto-juvenil, eu vejo essas novas gerações melhor preparadas. É por uma questão de já ter nascido com esse hábito. Nós, que somos de uma outra geração, temos dificuldade. Qual que é a forma, professor Samuel, para envolver as pessoas? Porque criança desperta facilmente, né? Eu cresci e a minha mãe, a professora o tempo todo, falou para fechar a torneira na hora de escovar os dentes. É diferente da gente, teve o hábito de deixar aberto o tempo todo, né? Como é que funciona para atrair esse público da nossa geração? Eu acho que a gente tem que pensar que a criança é o futuro, mas que o adulto é o presente, e a gente não pode deixar nenhum nem outro de fora de um movimento de educação ambiental, de educação para a cidadania, porque não dá para esperar, né? O mundo não pode esperar. A degradação ambiental, as mudanças são tão radicais que a gente não pode esperar que a criança cresça para mudar o mundo. A gente tem que mudar o mundo já. Então, tem que trabalhar nos dois níveis, né? E com os adultos, né, a gente tem que aproximar as pessoas, né? A gente tem que criar espaços de diálogo, de conversa, de negociação e, sobretudo, de trabalho cooperativo, né? Para que a gente possa efetivamente fazer alguma transformação. E o professor Cleide está falando que a gente está fazendo um movimento dentro da universidade para mudar muita coisa, né? Os técnicos começarem a ter mais responsabilidade ambiental no descarte dos materiais, no uso da energia, da água. Isso é importante aqui dentro da universidade. Mas é importante dentro das casas, né, de cada um de nós. É importante no bairro, na vizinhança que a gente tem. E como é que a gente vai juntar as pessoas para fazer isso? Eu sempre lembro que em julho do ano passado, 2013, foi um marco, né, da mobilização popular no Brasil. Nós tivemos 50 mil pessoas na rua, reivindicando, marco histórico, brigando por determinadas questões, e o Brasil inteiro se mobilizou, porque havia um objetivo comum. Então, o que a gente precisa criar é a possibilidade de um grupo de pessoas terem objetivos comuns. E aí elas se mobilizam e vão fazer a transformação que a gente acha que é necessária. Que bom, eu vejo que o senhor está louco para falar, eu vou te dar espaço logo depois do intervalo, um minutinho só. Você que está em casa, continue ligado, a gente volta em instantes. UFO no Plural está de volta, hoje destacando o papel da Diretoria de Sustentabilidade Ambiental da UFO. No bloco anterior, professor Euclides, o professor Samuel destacou que para envolver a sociedade é preciso extrapolar os muros da academia, e eu gostaria que o senhor contasse aqui qual que é a fórmula que a UFO vem adotando para fazer isso. Bom, a fórmula é participar de programas como esse, né, que tem uma divulgação ampla,
E nós agradecemos e sempre que formos convidados estaremos aqui para prestar esclarecimentos, informações, não só nesse canal como nos outros também. Nós temos participado e temos procurado participar com ONGs. Por exemplo, fizemos uma parceria com a OPA, né, que foi muito bem sucedida e que os telespectadores podem ver também no nosso site aquilo que a gente conseguiu. Temos procurado trazer palestrantes para divulgar para a comunidade, né, a importância da sustentabilidade, e temos também procurado divulgar isso através da internet, como a gente já falou. Então, essas são as maneiras que a gente tem encontrado, né, promover esses encontros com ONGs e participar de entrevistas e divulgações desse tipo. Quer dizer, nós estamos bastante ainda no âmbito universitário, mas a proposta é que a gente saia também e faça maior. Outra coisa, nós temos tido muito contato com a Prefeitura Municipal de Uberlândia e outras prefeituras das cidades vizinhas, né? Inclusive porque nós temos campi fora de sede, então, que nos obriga a estar sempre em contato com essas prefeituras. Então, essa divulgação existe. Eu queria que o senhor comentasse a questão, porque o governo federal ele criou uma lei e obriga os órgãos, as autarquias a terem um plano de logística, né, sustentável. Aqui ele já está sendo construído? Esse plano foi lançado pelo governo no final de 2012, foi quando essa gestão assumiu, e nós desde aquela época trabalhamos no sentido de preparar esse PLS. Ele já está, de certa forma, nós temos um embrião dele e precisamos agora dar essa forma final na forma de um plano. Porque a resolução ela está praticamente pronta, estudada, e todos os aspectos que o PLS contempla, como, por exemplo, saúde do trabalhador, recursos para o trabalhador, economia de água, energia e outros. Então, esse plano será uma diretriz para todos os institutos? Para todos. Esse plano ele é uma obrigação de todos os órgãos federais, né? Como o nosso órgão é grande, a nossa universidade é grande, nós pensamos no início em fazer isso dividido. Mas, de qualquer forma, o que está prevalecendo nesse momento é fazer algo já macro e depois atingindo as unidades acadêmicas e administrativas, né? Exatamente, porque todas elas têm essa influência, essa responsabilidade, né? E essa influência no ambiente. Então, esse PLS vai estar, eu imagino que no mês de março, abril, nós estamos nos debruçando sobre ele, porque nós vamos ter a constituição da CIGEA, que é a Comissão Institucional de Gestão e Ensino de ambiental. Então, essa comissão, que é composta por 15 membros. São 5 professores, 5 alunos e 5 técnicos administrativos. Então nós temos participação paritária de todas as categorias que atuam dentro da academia. É um bom começo, né, professor? Chamar todo mundo, né? E inclusive nós vamos ter, além de ter uma comissão ampliada, né, vão ser pessoas que estão ligadas de alguma forma ao meio ambiente, ou que têm uma vocação, ou que têm uma motivação para trabalhar nesse sentido. Então isso é muito bom, a gente ter uma equipe grande e multidisciplinar para que a gente possa fazer esse PLS. Diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas eu vou deixar uma sugestão. Convidar alguém da comunidade externa para participar. Fica aí a sugestão, o senhor analise isso com carinho. Nós temos uma resolução do Conselho Universitário, que pode, evidentemente, como toda resolução, é a resolução 26 de 2012, que já estabeleceu esse quantitativo. Então nós, no nível de diretoria, de comissão, nós não temos autoridade para convidar as pessoas. Posso até convidar para participar, eventualmente, mas para fazer o uso pleno, nós não podemos. Podemos guardar essa sugestão e, possivelmente, numa reformulação dessa resolução, fazemos a introdução dessas pessoas. Como é uma ideia nova, ainda vai ter tempo para muitos ajustes, né, professor? E certamente eles serão necessários, né? Então, a sustentabilidade dentro da universidade está ganhando um formato importante, interessante, né? Com muitas ações. E o professor Euclides, à frente dessa diretoria de sustentabilidade, tem caminhado bem esse assunto. Obrigado. Eu queria abordar
é um pouco sobre a cidade. Eu vejo que o poder público tem um papel importantíssimo nisso, não é? Por exemplo, a questão da dengue é um problema de educação ambiental, sobretudo, não é? Não é só o combate ao mosquito, porque... Não é só carro de fumacê, né? Não, desde Oswaldo Cruz a gente está combatendo a Aedes aegypti, não é? E como que a gente chega no século XXI? E no princípio isso funcionou um pouco, e hoje não, tem 40 anos de epidemia seguida. Então, educação ambiental faz parte de um programa necessário para controlar a dengue hoje, né? Mas o que acontece, na verdade, é que o governo municipal, né, o governo federal também, diz que eu estou fazendo a minha parte, mas a sociedade não participa, a sociedade não ajuda, né? E, por outro lado, a sociedade fica dizendo, mas o governo não faz nada, as coisas estão aí, não acontece nada. O que está faltando efetivamente, né? E aí é o governo que tem esse papel, né, é de chamar a sociedade para um pacto de trabalho conjunto, não é? Enquanto a sociedade estiver de um lado e o governo estiver de outro, a gente não vai resolver. Vamos estar brigando com forças. E um vai colocar a culpa no outro, não é? Não pode ficar assim. O que a gente precisa ter é que o governo pense que sem a sociedade ele não vai resolver os problemas da cidade. Dengue é só um exemplo, os outros problemas também. Então, é aproximar o governo da sociedade para junto pensar os problemas. E, sobretudo, os problemas do cotidiano da vida, né? Da vida. Que afeta a população daquele local. Sustentabilidade é exatamente isso. Tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, tem a ver com a saúde, tem a ver com o emprego, tem a ver com a qualidade de vida no lugar onde a gente vive. Eu penso que a gente tem que começar a mobilizar por pequenos grupos, né? Lá nos bairros, lá na comunidade. O condomínio, É ali que a gente tem que começar a fazer a grande mudança. E vai formando aglomerados maiores. A gente não muda o mundo de uma vez só. A gente muda o mundo aos pouquinhos, no lugar onde a gente está, né, criando melhores condições da vida e da sustentabilidade no lugar onde a gente está. Está dado então, aí. O papel do governo é importante. É preciso repensar esta ação do poder público para que a sociedade seja incluída como protagonista do processo da transformação. Está dado o recado, então, para os governos pensar menos em reeleição e propor mais soluções para o cotidiano. Eu quero lembrá-los que o UFO no Plural, o grande destaque dele, o grande diferencial dele é a participação do público. E tem gente aqui, ó, que está louco para perguntar. Vamos acompanhar? Eu gostaria de saber quais são os grandes desafios da diretoria de sustentabilidade. Matheus, da Engenharia Civil, né, um acadêmico. Os desafios da diretoria são amplos, né? O primeiro desafio que nós temos, né, ele se refere ao número de funcionários. Nós temos um grupo muito pequeno e a universidade é muito grande, tanto em extensão como em técnicos, professores e alunos. E nós temos uma sobrecarga de trabalho. Mas as diretrizes nós estamos enfrentando. A questão principal é a questão do lixo, né, que nós temos que equacionar. Nós somos um grande produtor e, para isso, nós estamos pensando e executando um projeto de uma unidade de compostagem. A compostagem é uma espécie de adubo, né, um composto, né, orgânico, de material que foi biodegradado anaerobicamente e que é muito útil para o solo. Então, isso vai fazer a reciclagem do nosso resíduo úmido, né, reciclável. E pode até ser aproveitado nas fazendas, né? A ideia é colocar essa unidade em uma das fazendas, ainda não foi determinado. Mas o projeto está sendo confeccionado. Eu acho que até meados do ano nós vamos ter esse projeto já pronto. Para construir será um outro problema, uma outra equação. Outro desafio, né? Outro desafio, mas aí nós temos que ter esse projeto pronto para lançar para o governo, para lançar para os órgãos competentes, para que possam fazer esse financiamento. Um outro desafio que nós temos é a questão dos resíduos químicos, que nós estamos equacionando de uma forma, que é o recolhimento desse resíduo químico e uma conscientização para que todas as unidades que fazem uso de resíduos químicos não joguem isso na pia. Faça a destinação correta. Fazer a destinação correta, porque nós queremos ter uma água limpa, um ambiente limpo. E para isso nós estamos ultimando um contrato com uma empresa para fazer a retirada desse material. Nós recolhemos e eles vão retirar. Ok, daqui a pouquinho a gente volta com mais participação popular.
UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje detalhando para você o papel social da Diretoria de Sustentabilidade Ambiental da UFO. Nossos convidados são Samuel do Carmo Lima, doutor em Geografia Médica, e professor Euclides Honório de Araújo. Ele é o diretor de sustentabilidade da UFO. Eu vou abrir esse bloco já com participação popular para a gente ganhar tempo. Vamos acompanhar? Boa tarde, sou Marcos Vinícius Sartori, faço Ciências Econômicas. Queria saber quais são as pesquisas do instituto que o senhor trabalha, o professor Samuel, que dizem respeito à geografia médica. Ô Marcos Vinícius, temos muitos trabalhos, muitas pesquisas, né? Agora, o que mais nos motiva ao trabalho são pesquisas relacionadas à saúde ambiental. E a saúde ambiental, ela não quer dizer simplesmente a saúde do ambiente, mas quer dizer a saúde humana a partir do ambiente, né? Então, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas nessa linha, sobretudo pensando o lugar de vida e trabalho das pessoas. Como é que é esse lugar? E como é que esse lugar afeta efetivamente a saúde? Esses são os temas fundamentais que a gente tem trabalhado com geografia médica, geografia da saúde. Vamos para mais uma pergunta. Professor Samuel, quais são as pesquisas do instituto em que o senhor trabalha que estão voltadas para a geografia médica? Então vou continuar respondendo a pergunta anterior, né, respondendo você agora. Temos trabalhado dentro de uma linha de pesquisa com extensão, de pesquisa com intervenção, de modo que a gente tem trabalhado, né, nos bairros, né, nas comunidades, tem trabalhado a partir da escola. Por exemplo, nós ajudamos a criar o Observatório da Saúde na escola municipal Professor Eurico Silva, lá no bairro São Jorge. E é interessante o trabalho que tem sido feito, porque os estudantes que estudam de manhã vêm à tarde à escola para trabalhar no observatório. E os que estudam de manhã vêm à tarde, e assim esse grupo começa a pensar a partir da escola a saúde dos indivíduos ali na própria escola, mas efetivamente a saúde no ambiente da casa, no ambiente do bairro. E então há uma relação muito forte da comunidade com a escola, da escola com a comunidade. E o Observatório da Saúde, que a gente ajudou a implantar, tem feito um trabalho muito interessante. E efetivamente isso está sendo exemplo para outras escolas de Uberlândia e do Brasil. Então é um outro trabalho interessante que a gente tem feito. Vamos torcer para ser estendido a outras escolas, né? Nós ainda temos perguntas, vamos acompanhar. Para produzir carne vermelha é preciso criar gado, e isso gera desgastes ambientais colossais. A nossa cultura ela é bem carnívora, e existe alguma disposição, seja acadêmica ou política, de transformar essa cultura? Se sim, quais seriam? Se não, o que fazer? É uma boa pergunta, né? A gente sabe que para produzir 1 quilo de carne vermelha são gastos 200 litros de água, enquanto que para produzir carne branca são só 10 litros, né? Eu estava conversando com o professor Samuel antes do programa começar, né? E nós estávamos falando a respeito de cultura, falando sobre carnaval. O consumo de carne no Brasil, ele não é tão intenso como é no Uruguai, na Argentina, mas ele tem uma importância. Então isso aí tem outras interfaces que interferem com os costumes e a cultura popular, né? Então isso é um assunto difícil de ser equacionado. O que a gente pode é motivar
dar outras opções para as pessoas. Mas eu acredito que fazer uma política no sentido de mudar esse costume, né, essa cultura, é um pouco mais complicado. A gente precisa se ater também àquilo que é característico do povo brasileiro, que é um consumidor de carne, né? O que se pode é estudar outros métodos, outras maneiras mais sustentáveis para se procurar substituir a carne. Mas é uma coisa bastante arraigada e difícil de ser combatida, vamos dizer assim. Mas se cada um pensar, pode ajudar também, né? Eu penso que é possível a gente aumentar o consumo de verduras, de legumes, não é? E para isso a gente tem que criar hábitos, né? Nas nossas casas, primeiramente. Nas nossas casas, né? Quer dizer, o hábito de comer mais verdura, mais fruta, mais legumes, né? É mais saudável, efetivamente. Agora, a gente tem que fazer isso nas escolas, tem que fazer isso em todos os espaços que a gente puder, para que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada, que vai fazer muito bem para o nosso corpo, né, para a nossa saúde, e vai fazer bem também para o meio ambiente. Nós temos mais perguntas? Juntos, 2012 e 2013, consumiram do orçamento da UFO mais de 5 milhões de reais em pagamentos pelo consumo de energia elétrica. Existe alguma ação para economizar energia e, assim, economizar dinheiro que pode ser investido em outros projetos? Menina bem informada e com uma boa pergunta, né? Ela remete para um problema importante, que é do consumo de energia elétrica, né? Esse consumo ele tem que ser racionalizado. Muitas vezes há unidades ou pesquisas que consomem mais energia elétrica. O que a gente precisa é racionalizar esse consumo e começar a controlar e medir isso. Infelizmente, nós não temos ainda medidores em todos os blocos. Isso é um trabalho que vai ser feito, inclusive, com o que nós falamos anteriormente, do PLS, que vai ser colocado medidores, não só com medidores de energia elétrica, como também de água, para que a gente possa fazer o controle, fazer a verificação de se está havendo alguma fuga, se está havendo algum desperdício. E também descobrir as formas para economizar. Mas a universidade tem tomado medidas no sentido de colocar sensores, né? Os prédios novos todos são colocados sensores de presença. Adotou lâmpadas fluorescentes, que são mais econômicas e por aí, né? Então é por aí. Então tem sido feito. Agora, a mudança, né? Ela demora um pouco de tempo, ela é gradativa, mas as medidas estão sendo pensadas e vão ser tomadas com certeza ainda neste ano. Vamos contar com a colaboração de todos, né? Foi muito bom conversar com vocês, eu agradeço, tá? E estão convidados para voltar mais vezes. Nós é que agradecemos a oportunidade. Ok. UFO no Plural termina agora. Você que está em casa, eu agradeço de forma especial pela companhia. Lembrando, se você quiser rever esta edição, ela será reexibida no próximo sábado aqui pela TV Universitária às 14h. A partir de amanhã ela estará disponível também no canal YouTube. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Aproveite bem o seu tempo e até lá.